milionário pede o divórcio à esposa estéril por causa da amante grávida. Mas tudo muda no mesmo dia. 5 anos depois, a verdade explode e ele se arrepende amargamente. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Vitória, você está grávida. E não apenas de um bebê. Você está esperando gêmeos. As palavras ecoaram em sua mente como uma doce melodia. A resposta para 3 anos de tentativas frustradas e noites de lágrimas silenciosas. Ela piscou. O brilho úmido em seus olhos denunciando a avalanche de emoções que a dominava. Do outro lado da sala, o médico esboçou um sorriso gentil antes de lhe estender a imagem do ultrassom. Parabéns. Esta será uma jornada transformadora. Vitória segurou a imagem com dedos trêmulos, absorvendo cada detalhe das pequenas formas que agora cresciam dentro dela. Seu coração batia acelerado, e um sorriso tímido rompeu a tempestade de sentimentos que borbulhava em seu peito. Apertou a imagem contra si, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, a esperança florescer. A viagem para casa pareceu irreal. O burburinho da cidade se dissolvia ao fundo, abafado pela canção suave que escapava de seus lábios, sem que ela percebesse. O sol dourava seus cabelos, aquecendo sua pele como se abençoasse aquele momento, e enquanto dirigia, imaginava a reação de Rodrigo. Ele sonhara com isso tanto quanto ela, e agora o destino os presenteava com algo ainda mais grandioso. Finalmente, pensou ela, sentindo o coração transbordar. A única coisa que nós dois mais desejávamos. Assim que Vitória abriu a porta da cobertura, um arrepio percorreu sua espinha, instalando-se em seus ossos como um presságio. O silêncio era ensurdecedor. Frio, anormal. A ausência de qualquer vestígio de vida pairava no ar, densa e opressiva, como uma tempestade prestes a desabar. Rodrigo? Sua voz ecoou pelo longo corredor de mármore, mas nenhuma resposta veio. Com um nó apertando sua garganta, ela avançou pelo apartamento, seus passos hesitantes ressoando no piso impecável. Quando entrou no quarto, seu refúgio em dias melhores, um detalhe fora do lugar chamou sua atenção. Papéis espalhados sobre o edredom creme. O coração de Vitória acelerou. O leve tremor das folhas sob a brisa da sacada entreaberta parecia sussurrar segredos que ela não estava pronta para ouvir. "O que é isso?" murmurou, cruzando a sala com o estômago revirando. Com dedos trêmulos, puxou uma das folhas. As palavras, em negrito, cravaram-se em sua mente como ferro em brasa. Acordo de divórcio. Um choque percorreu seu corpo, suas pernas vacilaram e ela deu um passo instável para trás. Não. O sussurro escapou de seus lábios, um fiapo de som que mal conseguia expressar a devastação que a engolia. A sala ao seu redor girou. O mundo, que há instantes parecia brilhante e promissor, desmoronava em pedaços irreconhecíveis. Isso não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando, finalmente, tudo parecia se encaixar. O celular vibrou no bolso de sua calça, arrancando-a do torpor. Ela se atrapalhou para atender, o ar pesando em seus pulmões, os dedos frios mal conseguindo segurar o aparelho. "Rodrigo?" Sua voz saiu trêmula, sufocada pelo pânico. Do outro lado, a resposta veio baixa, calculada, afiada como uma lâmina. "Você os viu?" "Viu o quê?" Ela sabia a resposta. No fundo, já sabia, mas a pergunta escapou de seus lábios como uma última súplica, uma tentativa desesperada
de negar a realidade que a esmagava. Os papéis, Vitória, deixei-os para você. A voz dele soou fria, distante, sem vestígios do homem que um dia prometera estar ao seu lado. Mas por quê? Sua voz falhou, as lágrimas queimando seus olhos. Rodrigo, nós estamos assínios. A ordem veio afiada, cortante como uma lâmina gelada. Assínios e siga em frente. O desespero a sufocou. Rodrigo, espera. As palavras saíram em um sopro urgente, trêmulo. Tem uma coisa que preciso te contar. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. Quando ele finalmente falou, sua voz era vazia, um eco distante de tudo o que já haviam sido. Não, importa mais. E então a despedida simples, cruel e irrevogável. Adeus, Vitória. O clique seco do telefone encerrando a chamada foi como o som de uma porta se fechando para sempre. O celular escorregou de seus dedos, aterrissando no tapete com um baque surdo. Suas pernas fraquejaram e ela afundou na cama, o peso do momento, pressionando seu peito como um golpe invisível. A imagem do ultrassom deslizou de suas mãos, flutuando suavemente até repousar ao lado dos papéis do divórcio. 2 pedaços de uma vida fragmentada. Vitória olhou para eles, os olhos arregalados, a respiração entrecortada. Ali, diante dela, estavam o começo e o fim. E, presa entre os dois, ela. A noite se arrastou, longa e impiedosa, estendendo-se até que as primeiras luzes da alvorada tingissem o céu de um azul pálido. Mas Rodrigo não voltou. Vitória andou de um lado para o outro na sala de estar, cada minuto que passava pesando sobre seus ombros como uma pedra. O relógio na parede marcava as horas com uma cadência cruel. Até que, exausta, ela desabou no sofá, afundando em um sono inquieto, repleto de sombras e sussurros. Quando despertou, a luz fria da manhã já adentrava o cômodo, desenhando sombras, alongadas pelo chão, reflexos silenciosos da tempestade que rugia dentro dela. Com um aperto no peito, Vitória pegou o telefone. Nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum vestígio dele. A ausência pulsava como uma ferida aberta. Uma dor surda que se alojou fundo em seu peito. Em busca de qualquer distração, deslizou os dedos pela tela, abrindo suas redes sociais. E então sua respiração travou. Ali, estampada na tela, estava uma foto de Rodrigo. Não estava sozinho. Uma mulher ao seu lado. Um sorriso radiante, como se nada mais no mundo importasse além daquele momento. A legenda perfurou sua alma como um golpe certeiro. Com o amor da minha vida. Por um instante o tempo parou. O ar ficou denso, sufocante. Então veio o choque, a dor, a raiva, quente, feroz, voraz. As mãos de Vitória se fecharam em punhos, esmagando o celular contra o peito, como se pudesse silenciar o grito que subia por sua garganta. Mas não havia mais nada a ser dito. Sem hesitar, ela se ergueu e marchou até o quarto. Os papéis do divórcio ainda estavam ali, frios, impassíveis, esperando por sua assinatura. Ela agarrou uma caneta. Os dedos tremiam, mas ela não hesitou. Levantou a mão, prestes a selar seu destino com uma única assinatura. Foi quando o telefone vibrou. O som cortou o ar, ríspido, urgente. Vitória piscou, o coração disparado. Com um engasgo, atendeu. Alô? Sua voz saiu áspera, carregada, de tensão. Do outro lado, uma respiração ofegante. Senhora Belmonte? A voz era urgente, quase em pânico. O telefone escorregava em suas mãos trêmulas, quando a voz do outro lado da linha voltou a falar. Urgente, impessoal. Aqui é do Hospital Santa Maria. Sua mãe sofreu um acidente sério.
Vitória sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Sua voz saiu em um sussurro quebrado. Ela precisa de uma cirurgia de emergência e precisamos de um depósito para prosseguir. O mundo girou. A sala ao redor se dissolveu em uma névoa distante, enquanto seu peito se apertava em puro terror. Meu Deus! Ela vai ficar bem? Estamos fazendo tudo o que podemos, mas o tempo é crítico. Você pode fazer o pagamento? O ar saiu de seus pulmões como um soco. Pagamento. Dinheiro. Sua mente correu desesperada, procurando uma solução onde não havia nenhuma. Seus últimos centavos haviam sido consumidos nos tratamentos de fertilidade, nas tentativas incessantes de construir a família que ela e Rodrigo tanto desejaram. Somado a isso, a tensão do casamento falido e as despesas cada vez mais pesadas haviam drenado suas finanças até o osso. As palavras morreram em sua garganta. Desamparo, medo. Só havia uma pessoa que poderia ajudá-la. Ela odiava essa verdade. Não posso, não agora. Mas eu consigo em algumas horas. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que gritava urgência. Receio que não possamos prosseguir com a cirurgia até que o pagamento seja feito. O golpe foi certeiro. Vitória cambaleou até a beira da cama, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar de seu peito. Sua mãe era tudo o que lhe restava. A avó Nina, a matriarca que um dia insistira para que se casasse com Rodrigo, já partira há muito tempo. E agora sua mãe estava ali, entre a vida e a morte, presa em uma conta hospitalar que Vitória não tinha como pagar. Mas Rodrigo tinha. O pensamento perfurou sua mente como uma lâmina fria. Ela engoliu em seco o clique da linha, encerrando-a. Ligação ecoou no silêncio do quarto. E Vitória soube. Ela teria que procurá-lo. Engolindo seu orgulho, Vitória respirou fundo e discou o número de Rodrigo. Cada toque soava como um martelo contra seus ouvidos. Cada segundo de espera parecia um golpe contra seu coração já dilacerado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo deslizava as mãos pelas costas nuas de Carla, seus dedos traçando caminhos já conhecidos. Os lábios se encontravam, febris, consumidos pelo desejo. Com Carla, o passado e o presente se misturavam, em uma ilusão reconfortante, um refúgio temporário do caos que ele se recusava a encarar. O perfume dela, a textura de sua pele, a forma como ela se encaixava contra seu corpo, tudo era uma anestesia para as dores que ele fingia não sentir. Mas, então, uma vibração cortou o silêncio denso. A tela do telefone brilhou no escuro. Rodrigo congelou. Ignore isso. A voz de Carla era um sussurro rouco quente, implorando para que ele permanecesse ali. Mas ele já tinha visto o nome que piscava na tela. Vitória, sua mandíbula se contraiu. Carla acompanhou seu olhar e revirou os olhos. Sua esposa. Claro, o tom zombeteiro dela perfurou sua consciência, mas ele ignorou. Seus dedos hesitaram sobre a tela. Ele não queria atendê-la, não queria ouvir sua voz, mas algo dentro dele, algo profundo e instintivo, o impediu de rejeitar a ligação. Ele deslizou o dedo para atender. Vitória? Houve um segundo de silêncio. Então a voz dela veio. Rodrigo, preciso ver você. Não era um pedido, não era um capricho, era uma necessidade crua e urgente, uma mistura de força e fragilidade que quebrou algo dentro dele. Não, ele disse secamente. Não posso te encontrar agora. Houve uma pausa, uma expiração suave que ele conhecia muito bem. Por favor, preciso da sua ajuda, ela continuou, sua voz tremendo. Rodrigo olhou para Carla, que o observava com um sorriso irônico. Ele se virou, uma resolução gélida se apoderando dele.
Não estou disponível, ele disse. A risada de Carla ecoou. Ainda bancando o marido devotado, não é? Ela provocou, alto o suficiente para Vitória ouvir pelo telefone. A respiração de Vitória engatou. Ele quase podia ver o jeito. Como os dedos dela agarrariam o telefone, os nós dos dedos ficando brancos, houve um silêncio repentino. Vitória, ele perguntou com um lampejo de preocupação surgindo. Não se preocupe com isso, ela disse calmamente, o aço em seu tom o assustando. Eu não preciso mais da sua ajuda. Antes que ele pudesse responder, a linha caiu. Rodrigo olhou. Para o telefone, um estranho arrepio se instalando em seu peito. Ela finalmente terminou com você, Carla disse, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. E já era hora também. 3 anos de casamento com uma mulher estéril. O sangue de Rodrigo gelou, um arrepio cortante percorrendo sua espinha diante da crueldade crua das palavras de Carla. O ar entre eles se tornou denso, pesado, como vidro prestes a estilhaçar. Carla, ele murmurou, sua voz baixa e carregada de algo indefinível. Com um movimento firme, afastou os braços dela de si, como se livrasse de um peso que antes não percebia carregar. A imagem de Vitória se projetou em sua mente, insistente, seus olhos aflitos, a voz embargada, a súplica silenciosa escondida nas entrelinhas do que dissera. Rodrigo tentou afastar o pensamento, mas a dúvida já havia se infiltrado em suas certezas, corroendo-as lentamente. Aquela ligação, aquelas palavras ecoavam em sua mente cada vez mais altas, carregadas de um peso que ele não estava preparado para enfrentar. 5 anos depois, Rodrigo caminhava de um lado para o outro na sala de espera do hospital, o coração trovejando no peito enquanto observava os médicos empurrarem a maca de Mateus em direção à emergência. O menino havia adoecido de repente e a urgência estampada nos rostos da equipe médica era um golpe no estômago. Precisamos de um doador de sangue imediatamente, anunciou o médico ao sair da ala de emergência, seus olhos pousando firmes sobre Rodrigo. Você está disposto a doar? Sim, claro, respondeu ele sem pensar, a voz tensa. Enquanto uma enfermeira preparava seu braço, a mente de Rodrigo girava em um turbilhão. Seu filho estava lá dentro, vulnerável, e ele faria qualquer coisa para salvá-lo. O médico retornou instantes depois, a expressão ilegível. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Senhor Belmonte, começou o médico, escolhendo as palavras, com cautela. Antes de prosseguirmos, precisaremos realizar alguns testes preliminares para verificar a compatibilidade. Rodrigo assentiu, tentando afastar a inquietação que crescia em seu estômago. Os minutos se arrastaram até virarem 1 hora interminável. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto, impiedoso, cada segundo um lembrete cruel de sua espera angustiante. Seus olhos se alternavam entre o mostrador digital e as portas duplas à sua frente, esperando, rezando por notícias. Finalmente o médico retornou, seu rosto mais sério do que antes. Sr. Belmonte, precisamos falar em particular. Ele disse, gesticulando para que Rodrigo o seguisse para uma sala adjacente. O pulso de Rodrigo acelerou quando ele entrou no pequeno e estéril espaço. Mateus está bem? Ele perguntou, sua voz firme. Ele está estável por enquanto, o médico respondeu, cruzando os braços enquanto estudava o rosto de Rodrigo. No entanto, precisamos discutir algumas descobertas dos exames de sangue. Rodrigo franziu a testa. Uma onda de confusão o invadindo. Que descobertas? O olhar do médico mudou momentaneamente antes de retornar para Rodrigo. Ainda estamos finalizando os resultados, mas há inconsistências que precisam de esclarecimento.
É importante entendermos se há algum detalhe familiar que possa ser relevante. O maxilar de Rodrigo se apertou. Não entendo. O que isso significa? Antes que o médico pudesse responder, uma enfermeira espiou e sussurrou algo em seu ouvido. O médico assentiu, sua expressão endurecendo enquanto ele se virava para Rodrigo. Você não pode doar seu sangue para o Mateus, o médico anunciou de repente, fazendo Rodrigo olhar para cima com uma expressão endurecida. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Como assim? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Eu sou o pai dele. O médico respirou fundo, escolhendo as palavras com cautela. Os exames indicam que você não é compatível com Mateus. Biologicamente, você não pode ser o pai dele. A afirmação pairou no ar como um soco invisível. Rodrigo piscou, atordoado, sua mente recusando-se a processar aquelas palavras. Isso é impossível. O médico manteve o olhar firme. Entendo que seja um choque, Sr. Belmonte, mas os resultados são claros. Mateus precisa de um doador, e você não pode ser esse doador. O coração de Rodrigo martelava em seu peito. Sua respiração ficou pesada, descompassada. Seu filho, o menino que ele criou, que ele embalou nos braços quando bebê, que ele ensinou a andar de bicicleta. Seu filho. A sala começou a girar. Tudo que ele conhecia, tudo que acreditava, desmoronava como um castelo de cartas. Isso só pode ser um erro, murmurou, sua voz falhando. Façam os testes de novo. O médico assentiu levemente. Podemos refazer se desejar. Mas, Sr. Belmonte, temo que o menino não seja seu. Ele não é seu filho. Rodrigo parou de falar. Sua sobrancelha se ergueu em choque. O que você quer dizer? Mateus é meu filho. Ele é de Carla e meu. Como você pode? Ele já tinha entendido. O que o médico queria dizer significava que Mateus não era seu filho. Mas como isso era possível? Carla havia mentido que ele era o pai. Ele deixou sua esposa com quem foi casado por 3 anos, quando Carla apareceu de repente, para lhe dizer que estava grávida de seu filho e que seria um menino. Ele não duvidou dela. Uma criança era o que ele queria. Então ele se divorciou de Vitória e tomou Carla como sua esposa. Sr. Belmonte, isso pode ser difícil, mas preciso perguntar, você tem outros filhos? As sobrancelhas de Rodrigo se juntaram em confusão. Não. Mateus é meu único filho, ele disse, embora as palavras parecessem estranhas em sua língua agora depois dessa descoberta. Os olhos do médico piscaram com algo ilegível. E os gêmeos? A sala girou ao seu redor, como se o mundo tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Gêmeos. Suas mandíbulas cerraram. Gêmeos? Que gêmeos? A notícia de que Mateus não era seu filho foi um golpe o bastante. Foi um constrangimento. O bastante para que ele se levantasse para ir quando o médico mencionou. Os gêmeos da sua primeira esposa, Vitória. Rodrigo ficou boquiaberto. O choque o deixou sem palavras. A palavra ecoou em sua mente, batendo contra as paredes de sua consciência como um trovão distante. Ele balançou a cabeça, tentando recuperar o fôlego. Isso não faz sentido. Sua voz estava rouca, trêmula. Ela nunca me disse nada sobre gêmeos. O médico o observou com cautela, antes de puxar uma pasta de exames e deslizar alguns papéis para a frente. Os registros hospitalares mostram que Vitória deu à luz há 4 anos, logo após o divórcio de vocês. O nome dela está aqui e os bebês foram registrados como filhos dela. Rodrigo sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele pegou os papéis com mãos trêmulas, os olhos varrendo as linhas de informações que pareciam formar um idioma desconhecido. Os nomes das crianças, as datas, o nome da mãe.
Tudo ali, preto no branco. Isso é impossível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para o médico. Ela teria me contado, ela teria... Mas então, a última conversa deles invadiu sua mente. A ligação 5 anos atrás, a voz de Vitória trêmula pedindo sua ajuda, e o som dela engolindo em seco antes de dizer, com um tom frio e firme: eu não preciso mais da sua ajuda. O peso de suas escolhas caiu sobre ele como uma avalanche. Ele a rejeitou. Ele a abandonou quando ela mais precisava. E agora estava descobrindo que havia 2 vidas das quais nunca soube. Seus filhos. Rodrigo se levantou de repente, derrubando a cadeira para trás. Onde eles estão? Sua voz estava carregada de urgência, desespero. Onde estão os meus filhos? Vitória saiu do carro, o peito se aquecendo ao ouvir as risadas cristalinas de Lucas e Sofia. Os gêmeos de 4 anos corriam ao redor um do outro, cheios de energia e travessura, seus pés pequenos ecoando pelo estacionamento. Suas vozes alegres preenchiam o ar noturno como uma doce sinfonia que fazia Vitória sorrir sem nem perceber. Eles eram seu mundo. Vamos, espertinhos. Hora de subir e se preparar para o jantar, disse ela, bagunçando os cachos de Lucas enquanto ele disparava na frente. Sim, mamãe. Sofia respondeu animada, segurando a manga do irmão e puxando-o consigo pelo corredor. Vitória observou os dois correrem para dentro do apartamento aconchegante com uma mistura de ternura e exaustão. Respirando fundo, seguiu para a cozinha e começou a separar os ingredientes para o jantar. O som da água correndo enquanto lavava os vegetais trouxe uma sensação de tranquilidade. Um breve alívio após um longo dia. Estava prestes a pegar a tábua de corte quando uma vozinha suave a fez-se sobressaltar. Mãe? Ela se virou, ainda com as mãos molhadas, já sorrindo antes mesmo de olhar para Sofia. Sim, querida. O sorriso de Vitória vacilou ao ver a expressão da filha. Sofia estava parada ali, o olhar sério e curioso, os pequenos lábios franzidos em concentração. Quem é nosso pai? Ela perguntou, a voz inocente, mas cheia de significado. Onde ele está? A faca escorregou de seus dedos, batendo no balcão com um som seco e metálico. O peito de Vitória apertou. A pergunta que ela temia pairando no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Ela sabia que esse dia chegaria. Ensaiou respostas, pensou em 1000 maneiras de abordar o assunto, mas agora, com os olhos curiosos de Sofia fixos nela, as palavras simplesmente desapareceram. Sofia, isso é... Ela tentou começar, mas sua voz falhou antes que pudesse terminar a frase. Antes que ela pudesse recuperar o fôlego, Lucas entrou na cozinha, os cachos escuros balançando com o movimento, e se juntou à irmã. Nós vimos um homem hoje na escola, Sofia disse. Sua voz carregada de inocência, mas com um tom curioso que fez os pelos da nuca de Vitória se arrepiarem. Ele parecia com o Lucas. Ele disse que é nosso pai. O sangue de Vitória gelou. Seu coração perdeu uma batida. As mãos se fecharam ao redor da borda do balcão, tentando encontrar algum tipo de estabilidade, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. O que você acabou de dizer? Ela sussurrou, os olhos se movendo entre os filhos, a mente lutando para processar as palavras. Ele veio até nós quando a escola acabou. Lucas explicou, a testa franzida em uma expressão de concentração infantil. Ele disse que conhecia você e que ele era nosso pai. O ar escapou dos pulmões de Vitória como um soco invisível no peito. Uma dor oca e profunda se espalhou por dentro, um medo antigo se remexendo nas sombras do passado. Não podia ser. Não agora. Não quando ela havia construído com tanto esforço essa frágil bolha de paz e segurança para seus filhos. Antes que pudesse reagir, antes que pudesse encontrar uma resposta,
O som agudo e insistente da campainha cortou o silêncio da casa, fazendo seu coração martelar contra as costelas. Ela limpou as mãos úmidas no avental, o coração trovejando dentro do peito, enquanto se dirigia à porta. Cada passo parecia ecoar através dos anos, trazendo de volta memórias que ela tentou enterrar. O sorriso de Rodrigo, o calor de seu toque, as promessas sussurradas em noites que pareciam eternas. O passado tentou puxá-la de volta, mas Vitória balançou a cabeça, afastando aquelas lembranças como se fossem sombras insistentes. Seus dedos hesitaram sobre a maçaneta. 1 segundo. 2. O tempo se arrastou em uma eternidade silenciosa antes que ela finalmente tivesse coragem de girá-la e abrir a porta. Ali, diante dela, estava Rodrigo. Ele parecia mais velho, os traços marcados pelo tempo, mas ainda carregava a presença que um dia fez seu coração disparar. Seu olhar escuro aprendeu no lugar, carregado de emoções que ela não conseguia decifrar. O silêncio se estendeu entre eles, espesso, denso, preenchido por tudo que nunca foi dito. Por um instante, o tempo congelou. Não havia presente nem passado. Apenas os dois parados ali, encarando um ao outro, enquanto anos de distância e palavras não ditas pairavam entre eles como uma tempestade prestes a desabar. Os olhos de Rodrigo se estreitaram com algo entre culpa e determinação. Eu não sabia, Vitória, ele disse a voz tensa. Eu não sabia sobre eles. Vitória sentiu o estômago se revirar. Quantas vezes ela havia imaginado esse momento? Quantas vezes em noites solitárias se perguntou como seria se Rodrigo descobrisse a verdade? Mas agora que estava acontecendo, a realidade era muito mais cruel do que qualquer fantasia que ela havia construído. E de quem é a culpa? Ela rebateu cruzando os braços, seu olhar afiado como lâmina. Você me deixou, Rodrigo. Você escolheu outra vida. Você escolheu outra mulher. E agora vem aqui, anos depois, dizendo que não sabia? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você nunca me contou. O peito de Vitória subiu e desceu rapidamente. A raiva ardia, mas por baixo dela havia medo. Medo do que essa reviravolta significaria para seus filhos. Porque não havia motivo para contar, ela respondeu, sua voz firme, mas carregada de dor. Você já tinha feito sua escolha. Ele ficou em silêncio por um momento, seu olhar vacilando antes de voltar a encontrar o dela. Eu mereço conhecê-los, Vitória. Ela riu, mas foi um som vazio. Merece? Seu olhar se encheu de incredulidade. E onde você estava nos últimos 4 anos, Rodrigo? Onde estava quando Lucas acordou chorando de febre? Onde estava quando Sofia caiu e precisou de pontos? Onde estava quando eles perguntaram por um pai e eu precisei fingir que essa pergunta não me despedaçava? Rodrigo piscou, visivelmente afetado. Mas Vitória não tinha tempo para a culpa dele. Ela deu um passo à frente, a voz baixa e cortante. Você pode ter sido o homem que me deu esses filhos, Rodrigo. Mas pai... Ela balançou a cabeça. Pai é quem fica. Você acha que pode simplesmente aparecer do nada e reivindicá-los? Ele retrucou sem se deixar intimidar pelo olhar gélido dela. Eles são meus filhos, Vitória. Você não pode negar. Eles não são seus. Ela respondeu friamente, seu olhar inabalável. Lembra? Você deixou isso claro quando me chamou de estéril e saiu da minha vida. Seu rosto caiu levemente, mas ele rapidamente disfarçou com um olhar desafiador. Eu estava errado e você sabe disso. Agora posso ver que eu estava errado. Mas isso não muda o fato de que eles são meus filhos. Errado? Ela zombou. A palavra tinha um gosto amargo em sua língua. Você não me chamou de estéril, Rodrigo. Você me jogou fora, me tratou como se eu não valesse nada.
E agora você espera que eu deixe você voltar para nossas vidas como se nada tivesse acontecido? Você não pode vir aqui e atrapalhar nossas vidas porque é conveniente para você. Você está certa. Eu era um imbecil naquela época. Mas as pessoas mudam, Vitória. Ele disse seu tom sério, um apelo escondido sobre suas palavras. Eu mudei. Ela balançou a cabeça, seu olhar penetrante. Talvez as pessoas mudem, mas algumas feridas não. Você me machucou, Rodrigo. Você me deixou quando eu mais precisei de você. E eu não vou deixar você machucar Lucas e Sofia do jeito que você me machucou. Ele deu um passo à frente, seus olhos suavizando. Por favor, Vitória, apenas me deixe estar na vida deles. Por quê? Ela exigiu, elevando a voz. Por que você se importa agora? O que mudou? Rodrigo hesitou, olhando para baixo como se estivesse procurando as palavras certas. Eu só descobri agora que eles existem, Vitória, e tive tempo para pensar sobre tudo. Eu sei que eu estava errado, mas eles são meus filhos. Você acha que pode escondê-los de mim para sempre? Chega, ela retrucou, sua voz tremendo enquanto apontava para a porta. Saia, Rodrigo. Volte para sua vida e nos deixe em paz. Ele abriu a boca como se fosse protestar, mas a determinação nos olhos dela o silenciou. Por um momento ele pareceu hesitar, mas então assentiu, um sorriso amargo assombrando seus lábios. Ela respirou fundo e ergueu o queixo. Agora vá embora. E sem dar a ele chance de responder, Vitória se virou e entrou, fechando a porta com firmeza atrás de si, com as mãos tremendo enquanto ela se apoiava na madeira, sentindo o peso do encontro pressionando-a. Por dentro ela respirou fundo, fechando os olhos enquanto a realidade do momento a invadia. A presença de Rodrigo havia mexido em velhas feridas, reabrindo cicatrizes que ela lutou arduamente para curar. Mas ela não podia deixá-lo voltar. Não agora. Vitória sentiu o peso das lembranças a arrastando para um passado que ela tentou enterrar. O som da campainha ainda ecoava em sua mente, mas foi sufocado pela memória de um telefone mudo, da súplica em sua voz e do desprezo frio de Rodrigo do outro lado da linha. Ela estava grávida, sozinha, a mãe entre a vida e a morte, precisando de uma cirurgia urgente, sem dinheiro, sem esperança. Rodrigo, por favor, eu não tenho a quem recorrer. O silêncio dele foi a resposta mais cruel. Então veio a sentença que destruiu qualquer ilusão que ainda restava. Não posso, Vitória. Não estou disponível. Aquela noite mudou tudo. Foi quando ela percebeu que ninguém viria salvá-la. Foi então que ela se viu de frente para um agiota, entregando sua própria liberdade em troca da vida da mãe. O medo queimava em seu peito, mas era um preço que ela estava disposta a pagar. Ela trabalhou até a exaustão, ignorando olhares de desprezo enquanto aceitava o primeiro emprego que conseguiu. Uma secretária de um escritório de luxo, onde era invisível para todos, exceto quando precisavam de algo. Ela tinha um diploma, tinha sonhos, mas isso não importava. O que importava era sobreviver. Quando os gêmeos nasceram, ela voltou para a empresa antes do previsto. E foi ali, naquele ambiente hostil, que ela mostrou sua verdadeira força, seu conhecimento, sua inteligência afiada, sua determinação incansável. Tudo isso foi finalmente reconhecido. De secretária, tornou-se gerente. Subiu com suor, com lágrimas, com noites sem dormir. Agora, olhando ao redor, Vitória via o que conquistou. Um apartamento espaçoso, seguro, um lar para seus filhos, estabilidade, conforto. Mas o mais importante, ela estava em paz. E agora Rodrigo aparecia, querendo o que exatamente? Uma segunda chance. O direito de conhecer os filhos que ele abandonou sem sequer saber que existiam. Vitória enxugou rapidamente as lágrimas antes que elas caíssem. Não,
Ela não era mais a mulher que ele deixou para trás. Depois de um momento, ela se afastou da porta, endireitando os ombros. As crianças estariam esperando, e elas mereciam sua força, não sua dor. Enquanto ela voltava para a cozinha, um único pensamento ancorou sua determinação. A felicidade de seus filhos era tudo o que importava. E ela os protegeria, não importava o custo. Alguns instantes depois, na mansão de Rodrigo Belmonte, o clima era pesado. "Por que você está sentado no escuro?" Carla perguntou suavemente, espiando dentro do quarto deles, fracamente iluminado. Ela fechou a porta silenciosamente atrás de si, depois de colocar Mateus na cama, seus olhos mal se ajustando à escuridão enquanto procurava por Rodrigo. Rodrigo não respondeu. Ele estava sentado na beira da cama, sua figura envolta em sombras. Carla franziu a testa, um calafrio percorrendo sua pele. Ela acendeu a luz, o brilho repentino lançando uma luz dura pelo quarto. Antes que ela pudesse perguntar novamente, Rodrigo jogou um conjunto de papéis na cama em direção a ela, as folhas se espalhando, caindo em uma pilha bagunçada aos seus pés. A tensão no quarto era densa, uma raiva não dita irradiando dele como calor. O estômago de Carla se contorceu enquanto ela se abaixava para pegar os papéis. Seu coração disparou enquanto ela lia a primeira página. Era um resultado de teste de DNA, um que ela nunca tinha visto antes. Seus dedos tremiam enquanto lia a linha que afirmava, em letras maiúsculas, que Rodrigo não era o pai biológico de Mateus. As palavras borraram diante de seus olhos enquanto ela lutava para processar as implicações. Mas antes que pudesse dizer algo, seu olhar se deslocou para o próximo conjunto de papéis. Fotos dela com outro homem, rindo, beijando, momentos que ela achava estarem escondidos, expostos sob a luz implacável. Ela olhou para Rodrigo, uma mistura de culpa e medo, apertando sua garganta. "Rodrigo, eu posso explicar", ela começou, sua voz mal acima de um sussurro. "Explicar?" Ele repetiu, seu tom carregado de sarcasmo, sua expressão endurecida. "Explicar o quê, Carla? Que você tem mentido para mim por todos esses anos, que Mateus nem é meu filho." Os joelhos de Carla fraquejaram enquanto ela dava um passo hesitante à frente. "Rodrigo, por favor, só me deixe explicar, não é o que você pensa." "Oh, é exatamente o que eu penso." Ele interrompeu, sua voz um rosnado baixo. "Fui humilhado, feito de bobo na minha própria casa. E a pior parte, eu confiei em você. Eu te dei tudo, e é assim que você me retribui?" Ela estendeu a mão, desesperada, seus dedos tremendo enquanto tentava tocar o braço dele. Mas ele recusou, seus olhos frios e implacáveis. "Não", ele disse, sua voz firme. "Nem tente." Os olhos de Carla se encheram de lágrimas, sua fachada desmoronando. "Rodrigo, por favor, me escute. Eu nunca quis que as coisas saíssem tanto do controle. Eu estava com medo e cometi erros. Mas eu te amo." "Amor?" Ele zombou, sua voz áspera. "Você sabe o que essa palavra significa? Se você me amasse, não teria feito isso. Não teria mentido sobre Mateus. Não teria transformado minha vida em uma mentira." Ela caiu de joelhos, segurando a mão dele, suas lágrimas caindo livremente. "Por favor, Rodrigo, não faça isso. Não jogue fora tudo o que construímos juntos. Pense no Mateus, ele precisa de nós dois. Ele te ama." A expressão de Rodrigo suavizou por um breve momento, mas endureceu rapidamente. "Mateus pode precisar de um pai, mas ele não precisa de uma mãe que mente. E eu com certeza não preciso de uma esposa que me trai." Os ombros de Carla tremiam enquanto ela soluçava, apertando a mão dele com mais força. "Por favor, apenas me dê uma chance de consertar as coisas. Farei qualquer coisa." Rodrigo puxou a mão, recuando como se o toque dela o queimasse.
Você quer consertar as coisas? Ele disse friamente, seus olhos se estreitando. Empacote suas coisas e saia da minha casa. Amanhã de manhã. Carla engasgou, novas lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, por favor. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Eu não tenho. Para onde ir? Esta é a nossa casa. Eu desisti de tudo por nós. Ele cruzou os braços, seu olhar gélido e implacável. Você desistiu de tudo? Mesmo? Porque de onde eu estou parece que você não desistiu de nada. Você tinha uma vida fora desta casa que eu não sabia, não é? Ela tentou dar mais um passo em direção a ele, mas ele levantou a mão, parando-a no meio do caminho. Não. Quero ouvir mais mentiras, Carla. Você pode poupar seu fôlego. Sua voz se quebrou enquanto ela implorava. Rodrigo, eu cometi um erro terrível. Mas por favor, não faça isso. Não me tire tudo. Rodrigo virou-se, seu rosto uma máscara de amargura. Tudo? Você que tirou tudo de mim. Minha confiança, minha dignidade, minha família. Você me deixou sem nada, então faça suas malas e vá embora. E não espere nenhuma simpatia de mim. O coração de Carla se despedaçou enquanto ele passava por ela, seus ombros tensos, seus passos pesados. Ela estendeu a mão como se quisesse segurá-lo, puxá-lo de volta, mas ele saiu da sala, o som da porta batendo atrás dele ecoando como um tiro. Ela desabou no chão, seus soluços rasgando o silêncio. As paredes do quarto pareciam se fechar. O espaço antes acolhedor agora uma prisão criada por ela mesma. Quando as palavras finais dele se fixaram em sua mente, ela enterrou o rosto nas mãos, seu corpo tomado por soluços incontroláveis. No dia seguinte, quando Vitória foi buscar os gêmeos na escola, ela tomou um choque. Onde eles estão? A voz de Vitória tremia, enquanto ela olhava ao redor do pátio quase vazio da escola, seu coração martelando no peito. Ela havia chegado bem na hora para buscar Lucas e Sofia, mas eles não estavam à vista. O diretor, que estava trancando os portões principais, olhou para ela com leve preocupação. Oh, senhora Almeida, não precisa se preocupar. As crianças já saíram com alguém. Pareciam muito felizes. O rosto de Vitória empalideceu. Saíram? Com quem? O diretor franziu ligeiramente a testa, percebendo sua preocupação. Presumi que era o pai deles. Ele parecia familiar para eles e saíram com ele sem hesitação. O mundo ao redor de Vitória parecia embaçar, o pânico apertando sua garganta. Rodrigo. Ele os havia levado sem sua permissão. Ela mal conseguia respirar, sua mente correndo com pensamentos assustadores. Seus dedos apertaram as chaves do carro e, sem dizer mais nada, ela correu em direção ao carro, ir à delegacia. Ela precisava relatar isso imediatamente, mas antes que pudesse, um som familiar a parou, uma risada suave e encantada. Ela girou, escaneando a calçada até que seu olhar caiu sobre a sorveteria do outro lado da rua. Lá estavam Lucas e Sofia, cada um segurando um sorvete, rindo e olhando para uma figura alta. Rodrigo. Ele os observava, um sorriso orgulhoso no rosto. A visão era surreal, uma imagem que ela nunca havia imaginado. Seus filhos felizes, sorrindo, ao lado do homem que uma vez os abandonou. O sangue de Vitória fervia. Seu medo e alívio se transformaram em uma raiva que ela mal conseguia conter. Ela atravessou a rua, movendo-se rapidamente em direção a eles, seu coração batendo forte, suas mãos cerradas ao lado do corpo. Ela parou a poucos centímetros dele, seus olhos ardendo. Vitória, Rodrigo começou, seu sorriso vacilando. Sem pensar, ela o esbofeteou. O som foi agudo e ecoante. Sua mão ardia, mas ela não se importava. Ele precisava sentir uma fração da dor que ela havia suportado, como: "Você se atreve." Sua voz fervendo de raiva.
Você acha que pode levar meus filhos sem nem me avisar? O rosto de Rodrigo escureceu, sua bochecha vermelha pela bofetada. Ele olhou para Lucas e Sofia, que assistiam em silêncio atônitos, seus sorvetes esquecidos nas mãos. Eu queria passar um tempo com meus filhos. Vitória, ele disse, sua voz firme. Eu tenho direito de vê-los. Direito? Ela riu amargamente, seus olhos faiscando. Você perdeu qualquer direito no momento em que nos abandonou. Você não pode simplesmente voltar e levá-los quando quiser. Mamãe, por que você está brava com ele? A voz da pequena Sofia cortou a tensão. Estamos nos divertindo com o papai, Lucas protestou. Sofia e Lucas olharam para ela, suas expressões uma mistura de confusão e decepção. Mãe, por que não podemos ficar? Porque eu disse. Ela respondeu firme, embora seu coração doesse com a mágoa nos olhos deles. Ela sabia que isso era confuso para eles, mas de jeito nenhum permitiria que Rodrigo ultrapassasse seus limites novamente. Ela os guiou de volta para seu carro. Ignorando seus protestos, Rodrigo deu um passo à frente, seus olhos brilhando de raiva. Você não pode mantê-los longe de mim, Vitória. Eles merecem conhecer o pai. Ela se virou para ele, seu maxilar apertado. Eles merecem estabilidade, Rodrigo. Eles merecem alguém que não vá embora no momento em que as coisas ficarem difíceis. O olhar dele suavizou, um toque de arrependimento piscando em seus olhos. Eu cometi erros, mas estou aqui agora. Você não acha que eles merecem ter ambos? Os pais? Ela riu amargamente. Não tente se fazer de herói agora, Rodrigo. É tarde demais para isso. Ela ligou o carro, segurando o volante com força enquanto se afastava, deixando Rodrigo parado na calçada, observando enquanto eles se afastavam. Quando chegou em casa, o coração de Vitória se retorceu dolorosamente. Ela conteve suas próprias lágrimas, engolindo o nó em sua garganta enquanto ajudava as crianças a saírem do carro. Lucas e Sofia estavam manchados em lágrimas. Vitória envolveu os braços em torno de seus filhos, deixando as lágrimas fluírem, liberando o medo e a raiva que haviam se acumulado em seu coração. Mas, mãe, ele não era um estranho. Ele disse que era nosso pai. O coração de Vitória pulou uma batida. Ela sabia que este momento chegaria, que não poderia protegê-los da verdade para sempre. Mas ainda parecia muito cedo, muito doloroso. Ele é um estranho, ela disse gentilmente, mas com firmeza, olhando nos olhos confusos da filha. Você não deve ir com alguém que não conhece, não importa o que digam. A sala ficou em silêncio por um instante. Mas foi Lucas que quebrou o silêncio, sua voz quieta, mas firme. Mas ele é realmente nosso pai, mãe? Ele perguntou, seu olhar penetrante. Vitória sentiu seu peito apertar, a verdade pressionando contra ela, exigindo ser revelada. A persistente reaparição de Rodrigo em suas vidas estava forçando Vitória. Ela não podia mais esconder a verdade, não quando os seus filhos já estavam questionando. Ela olhou para seus dois filhos, vendo seus rostos inocentes e confiantes, e sabendo que lhes devia honestidade. Respirando fundo, ela assentiu, sua voz mal acima de um sussurro. Sim, ela disse, sua voz firme enquanto encontrava seus olhares. Sim, ele é o pai de vocês. Rodrigo andava de um lado para o outro em seu escritório, sua mente a mil. A traição de Carla havia jogado seu mundo no caos, mas seu foco continuava se desviando para outro lugar, em direção à Vitória. E os gêmeos, a vida que ele havia abandonado. Ele precisava de respostas, algo concreto para preencher o abismo entre o passado e o presente. Com um suspiro, pegou o telefone e discou para um velho amigo e investigador particular de confiança. Na manhã seguinte, o investigador lhe entregou uma pasta fina. Isso é tudo o que consegui encontrar, disse ele com um tom medido.
Vitória passou por muita coisa, Rodrigo. Espero que você saiba o que está procurando. Rodrigo sentou-se à sua mesa, olhando para a pasta antes de abri-la. As primeiras páginas detalhavam as dificuldades financeiras de Vitória após o divórcio. Trabalhando até tarde, equilibrando contas e sacrificando seu conforto para dar a Lucas e Sofia uma vida estável. Folheando mais páginas, ele leu sobre seus sucessos como mãe solteira, as promoções que conquistou, as horas que passou como voluntária na escola dos gêmeos. Mas entrelaçados aos triunfos estavam momentos de dificuldade, pagamentos de hipotecas atrasados, uma dívida com um agiota para pagar uma cirurgia de sua mãe, contas médicas crescentes de seus tratamentos de fertilidade. Ela prosperou sem mim. Rodrigo murmurou, a culpa corroendo-o. Rodrigo recostou-se, o peso de suas escolhas pressionando-o. Ele havia perdido tudo. Mais tarde naquela noite, Vitória sentou-se à mesa de jantar com os gêmeos, o falatório deles enchendo a sala, mas o clima mudou quando Lucas falou, seu tom hesitante, mas curioso. Mãe, ele disse, olhando para cima do prato, por que você nunca falou sobre o papai antes? Vitória colocou o garfo cuidadosamente, respirando fundo para se acalmar. Seu pai fez algumas escolhas, ela disse, sua voz firme. Escolhas que tornaram difíceis para nós estarmos juntos. Mas ele está tentando agora. Tentando o quê? Lucas insistiu, seu olhar afiado. Vitória hesitou, sem ter mais como esconder dos filhos. É importante que vocês saibam que o pai de vocês não sabia até pouco tempo da existência de vocês quando eu tive que ir embora. Eu não tive como dizer a ele sobre vocês. Finalmente ela ofereceu um pequeno sorriso. Ele ama vocês. Isso é o que importa agora. Lá fora, Rodrigo estava sentado em seu carro, estacionado fora de vista, observando a luz no quarto dos gêmeos se apagar. Pela primeira vez em anos, ele entendeu o quanto tinha perdido e o quanto ainda tinha que percorrer. O toque alto do telefone de Vitória ecoou, interrompendo seu sono. Ela piscou, olhando para a tela com os olhos turvos. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido. Com um suspiro, ela atendeu, perguntando-se quem poderia estar, ligando a essa hora. Alô? Ela murmurou. Vitória. A voz era inconfundível. Seu coração pulou uma batida ao reconhecê-la, Rodrigo. Cada músculo do seu corpo se tensionou, seu dedo pairando sobre a tela para encerrar a chamada. Ela estava pronta para cortá-lo sem pensar duas vezes, mas as próximas palavras dele a paralisaram. Por favor, não desligue, ele disse, sua voz mais suave do que ela se lembrava. Eu só queria dizer que sinto muito. Ela congelou, o pedido de desculpas inesperado a desequilibrando. Seu pulso acelerou à medida que as palavras dele entravam. Ela podia ouvir a tensão na voz dele, o peso de algo real e vulnerável. Mas ela podia confiar nisso? Vitória, eu sei que te magoei, ele continuou. Sua voz um sussurro. Mais do que posso sequer imaginar. Fui um tolo, e vejo isso agora. Não espero que as coisas sejam perfeitas, mas gostaria de ter uma chance de consertar as coisas. Eu farei qualquer coisa. Um silêncio tenso seguiu suas palavras. A mente de Vitória corria, inundada de memórias da vida deles juntos, os bons momentos misturados com a amargura da traição. Ela queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras estavam presas, alojadas em algum lugar entre seu coração e garganta. Vitória? Ele perguntou gentilmente. Você está aí? Sim, ela respondeu, sua voz mal audível. Eu só quero uma chance de fazer as coisas certas, ele implorou. Talvez pudéssemos nos encontrar e conversar? A pergunta pairou no ar,
pesada de expectativas. Vitória fechou os olhos, respirando fundo para se acalmar, e então falou, sua voz mais fria do que pretendia. Não, Rodrigo, absolutamente não. Antes que ele pudesse responder, ela encerrou a chamada, deixando o telefone escorregar em suas mãos até o travesseiro. Ela ficou ali, olhando para o teto, tentando acalmar a tempestade de emoções que a ligação dele havia despertado. Nesse momento, o som da campainha soou insistentemente na porta da frente. Seu coração deu um salto, Rodrigo. Tinha que ser ele. Talvez ele não tivesse aceitado o não como resposta e tivesse vindo até sua casa. A campainha continuava ecoando, se tornando mais urgentes. Estava pronta para liberar um turbilhão de palavras para Rodrigo, para dizer a ele que a deixasse em paz de uma vez por todas. Mas quando puxou a porta, as palavras morreram em seus lábios. De pé no batente, de costas para Vitória, estava uma mulher. A silhueta da estranha era esguia e elegante. Sua figura inconfundível, familiar, mesmo que Vitória não pudesse ver seu rosto. Com licença, disse Vitória, sua voz afiada. Quem é você? A mulher se virou lentamente, seu rosto surgindo sobre a luz tênue do alpendre. A respiração de Vitória ficou presa na garganta ao ver o rosto da mulher que esperava nunca encontrar. Frente a frente. Era a Carla, a mulher por quem seu marido a havia deixado parada ali, olhando para ela com um olhar de desespero. O coração de Vitória despencou uma onda de choque e raiva borbulhando no peito. Vitória olhou para Carla de pé, sob a fraca luz do alpendre. Seu cabelo, antes perfeitamente arrumado, estava desgrenhado. Seu caro casaco apertado firmemente ao redor do corpo, como se pudesse protegê-la do vento cortante ou da realidade que agora enfrentava. O que você está fazendo aqui? Vitória perguntou, sua voz afiada e implacável. Vitória, Carla sussurrou, sua voz trêmula. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Vitória zombou cruzando os braços enquanto a fúria borbulhava. Você tem coragem de aparecer aqui, pedindo ajuda, depois de tudo o que me fez? Eu sei que não mereço, disse Carla, sua voz se quebrando. Mas não tenho para onde ir. Vitória se encostou no batente da porta, seu olhar frio. Deixa-me adivinhar. Rodrigo finalmente viu através das suas mentiras. E agora você quer que eu limpe sua bagunça? O lábio de Carla tremeu, lágrimas se acumulando em seus olhos. Ela deu passo mais perto, desespero irradiando dela em ondas. Rodrigo está me deixando, Vitória. Ele me mandou embora. Ele me expulsou e eu... Sua voz vacilou quando um soluço escapou dela. Eu preciso dele. Vitória riu amargamente, balançando a cabeça. Você é inacreditável. Depois de tudo que você fez, depois de destruir minha família, você acha que eu te ajudaria? Você tem consciência do que está me pedindo? Antes que Vitória pudesse fechar a porta em seu rosto, Carla caiu de joelhos, tremendo. Suas mãos agarravam a borda da porta como se fosse sua tábua de salvação. Por favor, ela implorou, sua voz áspera. Se ele me deixar, ele vai parar de apoiar o meu filho. Eu não posso deixar isso acontecer. A fúria de Vitória inflamou ainda mais, sua voz cortando. Por que ele faria isso? Rodrigo é o pai dele. A cabeça de Carla se ergueu bruscamente. Seu rosto marcado por lágrimas estava pálido e desesperado. Ele não é. Ela sussurrou. Vitória congelou, o peso da confissão atingindo-a como um golpe. O que você acabou de dizer? Carla abaixou a cabeça, seus ombros tremendo. Rodrigo não é o pai do meu filho. A revelação torceu-se no peito de Vitória, alimentando as chamas de sua raiva. Você está me dizendo, ela disse, sua voz tremendo de fúria, que você arruinou nosso casamento com uma mentira que construiu tão cuidadosamente? E agora você quer que eu te ajude?
Vitória. Por favor, Carla implorou, sua voz se quebrando. Eu sei que menti, mas meu filho, ele está em estado crítico. Eu preciso do apoio financeiro do Rodrigo. Sem ele, não posso pagar pelo tratamento do meu filho. A menção ao sofrimento de uma criança fez Vitória hesitar, mas apenas por um momento. Carla aproveitou o silêncio, suas palavras saindo desesperadamente. Você também é mãe. Você sabe como é fazer qualquer coisa para proteger seus filhos. O que você faria se estivesse na minha situação? Isso não é problema meu, Carla. Vitória disparou. Sinto muito mais, a última coisa que quero é ter qualquer conexão com você e meu ex-marido. Vitória disse cruzando os braços. Tudo tem consequências, Carla, e você deveria saber disso. O rosto de Carla se contorceu. Estou implorando, Vitória, por favor. Cometi erros, mas o Rodrigo vai te ouvir. Não, Vitória disse. Faça-me o favor depois de tudo que fez, sua voz firme. Acha agora que pode vir aqui e fazer da sua bagunça o meu problema. Por favor, não me incomode mais. Sem dizer mais uma palavra, ela fechou a porta na cara de Carla. Encostando-se nela, Vitória exalou tremulamente sua raiva. Na manhã do dia seguinte, Vitória deixou as crianças na escola e seguiu para o trabalho, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. O dia prometia ser decisivo, pois uma reunião importantíssima estava marcada, talvez até com a possibilidade de uma promoção. Durante a apresentação, ela se manteve firme e confiante em seu desempenho. E, ao final, foi chamada pelo chefe para uma conversa reservada. Parabéns, Vitória, ele disse com um sorriso satisfeito. Seu empenho e dedicação não passaram despercebidos. A partir de hoje, você assume um cargo ainda mais alto dentro da empresa. O coração de Vitória disparou de alegria. Era o reconhecimento pelo qual lutara tanto. Mas, ao conferir o relógio, percebeu que a reunião prolongada a havia atrasado. Pegaria as crianças alguns minutos depois do horário habitual. Nada muito grave. No entanto, quando estava a caminho da escola, seu celular tocou. Ela atendeu prontamente, sem imaginar que aquela ligação mudaria tudo. Senhora Almeida, a voz desconhecida do outro lado da linha soou urgente. Aqui é do Hospital Santa Maria. Seus filhos sofreram um acidente e estão internados. Precisamos que a senhora venha o mais rápido possível. O mundo de Vitória girou, o ar escapando de seus pulmões. Sua mão tremeu ao segurar o telefone. Meus filhos, eles estão bem? Sua voz saiu embargada, quase um sussurro desesperado. Senhora, ainda não temos essa informação. Apenas pedimos que venha imediatamente. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Sem hesitar, Vitória girou o volante e acelerou em direção ao hospital, o coração martelando no peito, temendo o pior. O celular quase escorregou de suas mãos suadas. O ar pareceu sumir de seus pulmões, e seu coração martelava tão forte que ela mal conseguia pensar. Acidente. A palavra ecoava em sua mente como um trovão ensurdecedor. Os gêmeos. Seus bebês. Sem perceber, Vitória acelerou o carro, os olhos fixos na estrada, mas sua mente tomada pelo pior. Estão feridos? Estão conscientes? Estão vivos? Ela queria gritar, queria exigir respostas, mas a ligação já havia terminado. O hospital. Ela precisava chegar ao hospital. Cada farol vermelho parecia uma eternidade. Cada carro à sua frente, um obstáculo cruel entre ela e os filhos. Suas mãos tremiam no volante e sua respiração se tornava mais curta, mais rápida. Por favor, Deus, não tire eles de mim. As imagens invadiam sua mente sem controle. O sorriso travesso de Lucas, os cachos dourados de Sofia, balançando enquanto ela corria pelo corredor. O cheiro de shampoo infantil,
as risadas antes de dormir, os pequenos braços envolvendo seu pescoço em um abraço apertado. Isse. Vitória balançou a cabeça, recusando-se a deixar o pensamento se formar por completo. Ela estacionou de qualquer jeito em frente ao hospital e saiu correndo, os saltos ecoando pelo chão frio. Empurrou as portas, de vidro, o peito arfante, os olhos selvagens enquanto procurava alguém que pudesse lhe dar respostas. Meus filhos, Lucas e Sofia Almeida, eles foram trazidos para cá. Onde eles estão? A recepcionista olhou para ela com um misto de surpresa e compaixão antes de apontar para um corredor. Sala de emergência, final do corredor à direita. Sem esperar mais, Vitória disparou, o coração pulsando em sua garganta, e então, ao virar o corredor, ela viu, e o mundo desabou. As pequenas figuras dos gêmeos estavam deitadas sobre as macas, cercadas por médicos e enfermeiros que realizavam exames minuciosos. O ambiente era frio, impessoal, com o som dos monitores cardíacos preenchendo o ar. Mas Vitória mal percebeu qualquer detalhe ao entrar correndo, o coração disparado, o desespero estampado em seu rosto. Meus filhos, como eles estão? Sua voz saiu aflita, um grito sufocado pela angústia. Um dos médicos se apressou em sua direção, erguendo as mãos para acalmá-la. Senhora, por favor, mantenha a calma. As crianças estão apenas em observação, sem ferimentos graves. Elas estão bem. O peso que esmagava o peito de Vitória se aliviou por um breve instante. O alívio a fez quase desmoronar, mas então o médico continuou. Mas quem não está bem é o pai delas. As palavras chegaram até ela como um eco distante, demorando a fazer sentido. Seu olhar, antes fixo nos filhos, se voltou para o médico com incredulidade. O pai delas? Sua voz saiu hesitante, a mente tentando entender. Meu ex-marido? Rodrigo Belmonte. O médico assentiu solenemente. Sim, senhora. Ele está em estado grave. Após evitar que seus filhos fossem atropelados em frente à escola dos gêmeos, foi atingido em cheio. Um silêncio cortante se espalhou pela sala, logo quebrado, pelo choro de Sofia. Mamãe, ajude o papai. Ela soluçava, os olhos transbordando desespero. Por favor, não deixe ele morrer. Lucas, ao seu lado, agarrou a mão da mãe com força, a voz embargada. Ele salvou nossas vidas, mamãe. Você precisa fazer alguma coisa. Vitória sentiu as pernas vacilarem. O homem que a abandonou, que a deixou sozinha nos momentos mais difíceis, agora estava entre a vida e a morte, porque escolheu proteger os filhos que sequer conhecia. O coração dela se apertou. Havia tanto para processar, tanto para sentir, mas naquele momento, tudo o que importava era uma única coisa. Rodrigo estava lutando pela vida. A confusão e o turbilhão de emoções foram demais para Vitória suportar. Suas pernas cederam, e ela se apoiou na borda da maca de Lucas, tentando encontrar fôlego, tentando encontrar sentido em tudo aquilo. Os olhos dos filhos estavam marejados, brilhando com uma súplica que cortava sua alma. Rodrigo, aquele homem que um dia partiu seu coração, agora era o herói de seus filhos. Em tão pouco tempo, ele havia conquistado o amor e a admiração deles, algo que ela jamais poderia apagar. E naquele instante, Vitória entendeu algo que antes se recusava a enxergar. Rodrigo não os abandonou. Ele a abandonou sim, mas nunca teve a chance de escolher se queria ou não ser pai. Ele nunca soube. Se ela escolhesse puni-lo agora, o que estaria realmente fazendo? Não seria Rodrigo o único a sofrer, mas também Sofia e Lucas. Manter as crianças longe dele significaria privá-los de algo que, claramente, já se tornara essencial para eles. E naquele momento, vendo a dor nos olhos dos filhos,
Vitória compreendeu. Ela não poderia ser a razão pela qual os gêmeos perderiam o pai antes mesmo de tê-lo de verdade. Respirando fundo, ela tomou uma decisão. Ela não faria nada para impedir que Rodrigo fizesse parte da vida das crianças, desde que ele sobrevivesse. Meses se passaram e a linha entre a esperança e o desespero se tornava cada vez mais tênue. Rodrigo continuava em coma, preso entre a vida e a morte, enquanto Vitória e as crianças permaneciam ao seu lado, recusando-se a desistir. Todos os dias, ela levava Sofia e Lucas ao hospital. Todos os dias, ela segurava a mão de Rodrigo, sussurrava palavras de encorajamento, torcendo para que em algum canto daquele abismo onde ele estava, pudesse ouvi-la. Mas Vitória não era a única que aparecia. Carla fazia questão de marcar sua presença, sempre com um ar de viúva em sofrimento, mesmo que Rodrigo ainda estivesse vivo. Ela andava pelos corredores como se fosse a única com direito de estar ali, como se sua dor fosse maior que a de todos. Afinal, no papel, ela ainda era a esposa de Rodrigo. O divórcio nunca fora oficializado e, perante a justiça, ela continuava sendo a legítima herdeira dos bilhões que ele possuía. E mais do que isso, para a lei, apenas Mateus, filho de Carla, era reconhecido como o herdeiro de Rodrigo. Lucas e Sofia, que carregavam o mesmo sangue, não tinham nenhum direito. Mas Vitória nunca se importou com isso. Ela nunca quis dinheiro, nunca quis parte da fortuna de Rodrigo. O que importava para ela era a vida dele. O que importava era que Rodrigo acordasse, porque se havia algo que aqueles meses deixaram claro, era que seus filhos precisavam dele. E no fundo, talvez ela também precisasse. Vitória permanecia sentada no pequeno sofá do quarto de hospital, observando em silêncio enquanto seus filhos rodeavam a cama de Rodrigo. As vozes infantis preenchiam o ambiente com palavras de carinho e incentivo, como se de alguma forma pudessem alcançá-lo naquele profundo estado de inconsciência. De repente, um grito agudo cortou o ar. "Mamãe, o papai apertou a minha mão!" Sofia exclamou, os olhos arregalados de emoção. O coração de Vitória disparou. Ela se levantou num sobressalto e correu até a cama. Seu olhar encontrou o de Rodrigo no exato instante em que suas pálpebras pesadas se abriram lentamente. O quarto foi tomado por gritos de alegria. "Papai! Papai, você voltou!" Lucas e Sofia choravam e riam ao mesmo tempo, abraçando-o com a inocente e inabalável esperança de quem nunca deixou de acreditar. Vitória levou uma das mãos à boca, sentindo um misto de alívio e felicidade explodir dentro de si. Rodrigo piscou algumas vezes, ainda confuso, tentando assimilar tudo ao seu redor. Seus olhos se fixaram nos pequenos rostos iluminados pela emoção, e então deslizaram até Vitória. Uma compreensão silenciosa brilhou em seu olhar, antes que sua voz rouca e trêmula preenchesse o espaço. Esta é a minha família, a minha única família." As palavras de Rodrigo pairaram no ar, carregadas de um peso que ninguém esperava. Vitória sentiu seu coração apertar ao ver a emoção nos olhos dele. Era como se, mesmo debilitado, ele finalmente compreendesse algo que antes nunca enxergara. Ele nunca esteve sozinho. Sua verdadeira família sempre esteve ali, esperando por ele, lutando por ele. Lucas e Sofia continuavam abraçados ao pai, os pequenos rostos molhados de lágrimas, enquanto Vitória observava a cena, sentindo um turbilhão de emoções. Rodrigo tentou se mover, mas seu corpo ainda estava fraco. Ele ergueu a mão com esforço e tocou o rosto de Sofia, depois o de Lucas. "Eu senti vocês," ele sussurrou, a voz rouca e hesitante. "Mesmo no escuro, eu sabia que vocês estavam aqui, que me chamavam." Sofia soluçou.
segurando a mão dele, com força. Nós nunca saímos daqui, papai. Estávamos esperando você voltar. Vitória piscou algumas vezes, tentando conter a onda de lágrimas que ameaçava cair. Rodrigo olhou para ela, seu olhar carregado de algo que ela não via há muitos anos. Algo que a fez desviar o olhar por um instante, incapaz de processar tudo aquilo de uma vez. Foi então que a porta do quarto se abriu abruptamente. Carla entrou, acompanhada por um médico, os saltos ecoando pelo chão frio do hospital. Seu rosto carregava uma expressão indecifrável entre alívio e frustração. Ela olhou para Rodrigo, depois para as crianças e, por fim, para Vitória. Rodrigo franziu a testa, sua mente ainda nebulosa, mas ao reconhecer Carla, sua expressão se transformou em algo mais frio, mais duro. Você voltou, Carla disse forçando um sorriso. Graças a Deus, Rodrigo. Mas Rodrigo apenas a encarou por um longo momento, antes de soltar um suspiro pesado. Seus olhos voltaram-se para Vitória e as crianças, e então, com a voz ainda fraca, ele repetiu: Essa é a minha única família. Carla deu um passo à frente e sua voz trêmula, carregada de desespero. Por favor, Rodrigo, eu sou sua família. Ela apertou as mãos em súplica. Eu e Mateus, nosso filho. Ele está em tratamento. Os médicos disseram que precisa de todo o nosso apoio financeiro para se recuperar totalmente. Mas em breve ele estará bem e poderemos voltar a ser como antes. Rodrigo estreitou os olhos, seu olhar antes confuso agora afiado como lâmina. Carla, você fala como se nada tivesse acontecido. Sua voz saiu fria, carregada de firmeza. Você realmente acha que sou um tolo? Ela abriu a boca para retrucar, mas ele ergueu a mão interrompendo-a. Você não é mais minha esposa. E nunca mais será. Mas Mateus é meu filho e eu nunca vou abandoná-lo. Farei tudo por ele, só que você... Ele inspirou fundo, segurando a raiva contida. Você, eu não quero mais ver. O choro de Carla ecoou pelo quarto, soluços entrecortados pela incredulidade. Não, Rodrigo. Por favor, eu te amo, você não pode fazer isso comigo. Vitória, que até então apenas observava a cena, deu um passo adiante cruzando os braços, sua expressão impassível. Vejam só. Sua voz carregava ironia. Então sua preocupação não era apenas com o tratamento de Mateus, certo? Porque Rodrigo acabou de dizer que vai cuidar dele, que não deixará de ser o pai dele, mas mesmo assim você continua aqui, chorando. Sabe por quê? Porque seu verdadeiro problema não é seu, filho, é você mesma. Seu interesse sempre foi o dinheiro de Rodrigo. Carla se virou para ela, os olhos tomados pelo pânico. Isso não é verdade, gritou a voz entrecortada pelo choro. Eu amo o Rodrigo. Rodrigo fechou os olhos por um breve momento, respirando fundo. Quando voltou a encará-la, sua decisão já estava tomada. Já chega. Alguém tire essa mulher daqui. Em seguida, pegou o telefone ao lado da cama e discou imediatamente para seu advogado. Quero isso resolvido hoje mesmo. Vitória não colocou mais barreiras entre Rodrigo e os filhos. Pelo contrário, passou a incentivá-los a viver plenamente essa nova relação com o pai. Via nos olhos de Sofia e Lucas o brilho de felicidade por finalmente terem Rodrigo presente, e isso bastava para ela. Mas quando se tratava dela mesma, Vitória sabia que ainda não estava pronta. O passado deixara marcas profundas, e embora quisesse acreditar que um dia poderia perdoá-lo por completo, ainda precisava de tempo. Tempo para compreender seus próprios sentimentos, para curar as feridas que o abandono lhe causara. Por isso, decidiu seguir sozinha, não por rancor, mas por respeito a si mesma. Ainda assim, Rodrigo permaneceu ao seu lado, não mais como um fantasma do passado, mas como um amigo. Um bom amigo. E talvez, só talvez,
o destino ainda reservasse algo para os dois. Mas por enquanto Vitória estava em paz com sua escolha. E você? O que achou da decisão de Vitória? Perdoaria ou não perdoaria Rodrigo? Deixe nos comentários e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta.